Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmax Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia, tendo na direção o meu amigo Lucimar Faria. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos patrocinadores, a QS Seguros e Sanduicheria Medmax, e demais irmãos que têm sido nossos parceiros também. Os seus nomes virão nos créditos finais. Eu quero dizer para vocês, você tem também aí a sua empresa, quiser anunciar conosco, tanto aqui no programa Boas Novas ou num dos outros programas da Goiás é Mais TV, nos procure. Eu gostaria de ter você como nosso parceiro do projeto Boas Novas. Amados, queridos e queridas, nós temos feito uma série de exposições no Sermão do Monte. E nós estamos agora, no momento, fazendo algumas exposições acerca do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Nós iremos expor hoje a conclusão do versículo de número 10. Vamos ler assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, quero agradecer, meu Deus e Pai, pela oportunidade, Senhor, de estarmos em nosso programa. O Senhor tem dado graça, favor e misericórdia em meio às lutas, pelejas e batalhas da vida. O Senhor, teu Deus, nos dado essa oportunidade de estar à frente do programa, ó Deus, entrando para o seu terceiro ano. Muito obrigado, Deus, pelo favor do Senhor, através da Goiás é Mais TV, da TC Multimídia. Ó Deus, eu quero orar, Pai, pedindo que o Senhor abençoe as nações sobre a face da terra. Pai, como se não bastasse a pandemia, estamos enfrentando também, ó Deus, guerras, não somente nessas nações, ó Deus, a qual estão mais visíveis na mídia, mas nós temos, ó Deus, outros conflitos em países paupérrimos, ó Deus, onde crianças estão morrendo, mas não está sendo mostrado na mídia. Mas que o Senhor, Deus, tenha misericórdia, Pai, que o Senhor ponha a tua mão poderosa. O Senhor é poderoso para cessar todas as guerras. Ó Deus, mas a maior guerra que há no coração do homem, ó Deus, só o Senhor pode aplacar, só o Senhor, Deus, pode transformar e trazer paz a esses corações em conflito. Só o Senhor, Deus, pode libertar-nos do opressor, do maligno, somente no poder do sangue de Jesus. Por isso, ó Deus, eu rogo ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia. E a cada dia, Deus, dê-nos a compreensão do teu amor, da tua bondade, ó Deus, revelada em Jesus Cristo. E agora, Deus, quando vamos expor a tua palavra, Pai, que o Senhor nos dê instrução, que o Senhor nos dê, ó Deus, a compreensão da tua palavra e nos edifique, e que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, aplique essa palavra em cada coração. Esta é a minha oração, meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos nós temos necessidades. As necessidades básicas, necessidades de água, comida, bebida e vestuário, necessidade de moradia. Nós temos também, nós muitas vezes criamos muitas necessidades que boa parte das vezes nós não precisamos delas. Mas qual seria a maior necessidade do ser humano? Qual é a nossa maior necessidade? A nossa maior necessidade é de nos conectarmos com Deus. É de colocarmos
a nossa vida, devotar a nossa vida a Deus, o nosso Pai. Porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele enviou Jesus Cristo, seu Filho, para nos resgatar dos nossos pecados. Também enviou o seu Espírito Santo para que aplicasse a obra de Jesus em nós, nos resgatasse dos nossos pecados, nos convencesse do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, esta é a nossa maior necessidade. E quando nós olhamos para as Escrituras, olhamos para a oração de Jesus Cristo, que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, Jesus claramente ele nos coloca na direção certa do que deve ser uma oração. Uma oração deve reconhecer a grandeza e o poder de Deus. Portanto, quando Jesus Cristo diz, Pai nosso que estais nos céus, Jesus está dando a qualificação de quem é Deus. Deus é o nosso Pai. Por que Deus é nosso Pai? Porque Ele criou os céus e terra. Ele é o Criador de todas as coisas. As coisas, por meio da sua palavra, vieram a existir. E das coisas que existiam, Ele transformou para que o mundo fosse conforme o seu querer, conforme a sua vontade, para que o homem pudesse viver e desfrutar de todos os benefícios e desenvolver o seu potencial que Deus havia dado a ele, quando diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando nós então entendemos isso, que Deus é o nosso Pai, nós temos uma relação então de respeito, uma relação de autoridade. Mas quando nos dirigimos a Deus que está no céu, nós estamos dando a Deus, estamos reconhecendo Deus, melhor dizendo, como sendo o Deus Senhor soberano, que está infinitamente mais poderoso, soberano, gracioso, majestoso do que qualquer rei ou poder sobre a face da terra. Portanto, quando Jesus nos ensina então a oração, Ele está dando a compreensão para nós de um Pai que conhece todas as nossas necessidades. Quando diz que Deus sabe de todas as coisas antes que nós pedimos. Quando Jesus Cristo também ele fala em que Deus está nos céus, depois vem dizer, seja feita a vontade no céu, tanto na terra quanto no céu, Jesus está colocando a qualidade de Deus, o atributo de Deus, da onipresença. Quando também nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo, pão nosso de cada dia dá-nos hoje, nós temos então, Jesus dá a compreensão de um poder glorioso, ilimitado de Deus, expressando assim o atributo de onipotência. E Jesus então, ao nos ensinar esta oração, Ele nos eleva primeiramente a Deus, reconhecendo quem é Deus, reconhecendo glória, poder e majestade de Deus. E quando diz santificado seja o teu nome, Jesus está mostrando a quem Deus é. Quem Deus é? Deus é santo, Deus é majestoso, poderoso, e pelo seu status de Pai, pelo seu status de Criador dos céus e da terra, Ele deve ser adorado, deve ser honrado, deve ser exaltado nas nossas vidas, no nosso coração. E devemos então lembrar que Deus é santo. Isso tem a ver com ética, tem a ver com comportamento, tem a ver com atitudes. Não atitudes simplesmente externas, mas atitude a partir do coração, para reconhecermos então essa santidade e termos então a capacidade de nós parecermos com o nosso Pai que é santo. Agora, quando Jesus Cristo coloca para nós, no versículo 10, venha o teu reino, Jesus está dizendo para nós que Deus então instituiu um reino, Deus instituiu um reinado. Significa que Deus reina, Deus governa sobre todas as coisas. E quando o apóstolo Paulo, se referindo em Colossenses acerca de Jesus Cristo, dá esta capacidade, dessa condição da exaltação de Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo.
porque Jesus Cristo é a expressão exata do ser glorioso de Deus. Que a palavra de Deus no Evangelho de 1 João diz que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Então mostrando que Jesus Cristo também estava na criação, que Jesus Cristo é Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, quando nós lemos em Hebreus capítulo 1, também fala acerca de Jesus Cristo, tendo Deus outrora falado pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias falou pelo Filho, e esse Filho, diz a Bíblia, que é o sustentador de todas as coisas. Portanto, meu querido, esse reino, ele foi inaugurado com a vinda de Jesus Cristo. Um reino que foi inaugurado com a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o seu nascimento. João Batista, pregando, ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Deus, quando Jesus Cristo então foi batizado, ele ouve do céu uma voz: esse é o meu Filho amado, a quem a minha alma se compraz. Portanto, caminhando mais um pouco, Jesus Cristo, quando fala ensinando acerca do reino de Deus, Jesus Cristo realizando curas, sinais e maravilhas, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que o reino de Deus é chegado sobre vós. Portanto, Jesus Cristo teve a missão de inaugurar o reino e trazer pessoas para o seu reino, tirar das trevas para a luz, para um reino celestial, para um reino espiritual. Talvez então nós venhamos a perguntar: será que Deus não reina no sentido da terra, de todas as coisas que há? Sim, Deus é Senhor, Deus é Rei. Mas se Deus é Senhor e Rei de todas as coisas, por que existem guerras? Por que existem tantas coisas ainda? Mas eu estou querendo dizer para você, no nome de Jesus, em primeiro lugar, que a história não se fechou. A história não se findou. Deus é Senhor da história. Quando Isaías, no capítulo 6, coloca para nós que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Quando você olha para o contexto de Uzias, quando Isaías começa então a sua profecia, estando ali no templo, Isaías vê Deus em meio à desorganização de Israel, em meio à transição de reinado, em meio aos opressores que estavam cercando a cidade. Já havia entrado na cidade de Samaria. Mas Isaías tinha certeza de um rei soberano que se assenta no trono. Portanto, Jesus Cristo, ao dizer venha o teu reino, Jesus está dizendo para que, em nome de Jesus, esse reino se estabeleça, um reino de paz, de graça, de bondade. Então, como eu disse, a história não se fechou, Deus se assenta no trono e você tem a oportunidade, então, de ser instrumento de Deus para influenciar neste reino, para ajudar pessoas, para se condoer de pessoas, para ser um instrumento de paz, para ser um instrumento de amor, para que este reino que você diz que tem Jesus no seu coração, e esse reino está em você, está dentro de você, e esse reino então precisa ser colocado para fora, para onde nós formos, possamos levar o reino de Deus, a expressão do reino de Deus, por meio do amor, por meio de aplacar a dor, a fome, a miséria. Você é instrumento de Deus. Mas eu quero dizer que por ocasião da consumação de todas as coisas, quando Jesus Cristo vier, então de fato estabelecerá um reino, não somente um reino espiritual, mas um reino, governo físico, sobre toda a terra, sobre todo rei, sobre todo governante, sobre toda nação mais poderosa que venha ou que seja na época da volta de Jesus, e ela está iminente, porque a Bíblia fala dos últimos dias, e nós estamos vivendo os últimos dias, estamos vivendo os sinais dos últimos dias. Mas eu quero dizer para você que Deus então não somente estabelecerá o seu reino que está nos corações, mas teremos um reinado então físico, onde toda a expressão da graça poderosa, do amor, da misericórdia de Deus será estabelecido de forma física. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 2, diz que todo olho verá, e toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, o nosso Rei.
Portanto, agora quando diz, seja feita a tua vontade, o que nós estamos querendo dizer para nós então irmos para a conclusão? O que quer dizer seja feita a tua vontade? A primeira coisa que eu quero, queridos, que nós compreendamos, a expressão seja feita não é uma expressão numa perspectiva futura. Eu quero dizer que a construção gramatical desta palavra, a construção gramatical dessa palavra feito, é algo que já foi feito, é algo que está sendo feito, é algo que permanecerá sendo sempre feita. Portanto, quando Deus coloca seus princípios, quando Deus decreta todas as coisas, já expressou a sua vontade. A sua vontade então já é feita. É a vontade então de Deus é feita, está sendo feita e continuará sendo feita. É essa a construção gramatical. Também dá-nos a ideia de um imperativo, de uma ordem de Deus. Portanto, a vontade de Deus sempre será feita no céu e na terra. Portanto, queridos, quando nós falamos a tua vontade, o que nós estamos querendo dizer? Em primeiro lugar, queremos dizer acerca da vontade, da decisão soberana de Deus. A vontade de Deus expressa nos decretos eternos, expressa nos seus preceitos, expressa na sua vontade. E um texto glorioso para nos retratar sobre isso está em Mateus, no capítulo 26, verso 39 e verso 42. Eu vou ler apenas as partes da palavra de Jesus, da que Cristo diz. Por exemplo, o verso 39 do capítulo 26. Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. É a vontade de Deus sendo feita. Verso 42. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, esse sofrimento, essa dor, ou receber a ira do Senhor por causa do pecado, este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então, queridos, a vontade, eu e você devemos orar para que a vontade de Deus continue sendo feita, porque ela é feita, continuará sendo feita. Foi feita, é feita e continuará sendo feita. Jesus então nos ensina isso. E ainda, queridos, não somente acerca da vontade de Deus, dos preceitos de Deus, dos decretos eternos de Deus, que sempre irá acontecer o que ele decretou, expressando a sua vontade, também tem a vontade quanto aos preceitos de Deus, ou seja, o que ele quer de nós, o que Deus requer que nós façamos, tem a ver então com o que Deus colocou nos seus preceitos para que eu e você cumpramos. Porque se eu digo que Deus é meu Pai, eu tenho que andar de acordo com meu Pai. Se eu digo santificado seja o teu nome, eu também tenho que ter uma vida santificada. E Jesus Cristo, por ocasião de um momento, ele estava pregando, anunciando, e aí em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Percebam então, queridos, vontade de Deus, expresse-nos na sua vontade soberana das coisas que ele decretou irá acontecer, expressando a sua vontade. Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, porque era a vontade dele que Jesus viesse ao mundo para expressar graça, amor, misericórdia e fosse à cruz para morrer, nos resgatar dos nossos pecados e nos comprar para Deus. A vontade de Deus sendo expressa, Jesus se submete a essa vontade de Deus. Quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, estava realizando curas, sinais, maravilhas, milagres, os irmãos de Jesus vão até ele. E ali a família de Jesus não pôde chegar até perto dele, mas eles mandam avisar: ó, tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus Cristo então olha para a multidão, olha para as pessoas, ele diz: quem são meus irmãos? Quem é o meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se nós temos Deus como nosso Pai, nós devemos então andar nos seus preceitos. Então a oração do Pai Nosso nos ensina isso. Ainda, e esta vontade deve ser atendida, aceita por nós.
Essa vontade de Deus deve ser aceita por nós ou ela será rejeitada por nós? Há uma parábola de dois filhos. O pai chega no filho, o filho mais velho, fala: filho, vai trabalhar na roça. O filho diz que não vai, mas arrependido ele vai. E o pai fala para outro filho: filho, vai trabalhar. O filho diz: eu vou trabalhar, mas ele não foi trabalhar. Quem é que fez a vontade de Deus? Aquele filho, o filho mais velho, aquele filho que diz que não iria, mas arrependido foi fazer a vontade do seu pai. Portanto, queridos, não somente esta vontade, seja feita a vontade de Deus nos decretos de Deus, o que Deus decretou, mas também acerca dos preceitos, a vontade de Deus expressa nos preceitos, mas também Deus tem vontade, aí o propósito de abençoar a humanidade. Então essa vontade de Deus é de abençoar a humanidade por meio de Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo, Deus expressa a sua vontade de nos abençoar. Efésios, no capítulo 1, versículo 9, diz: Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Então Efésios capítulo 1, versículo 9 está dizendo para nós que estava oculto, Deus revelou. Qual é a sua vontade? Que nós fôssemos abençoados, o seu bom propósito, o seu bom projeto, o seu bom propósito de sermos abençoados em Jesus Cristo. Portanto, meu querido, como nós podemos concluir o nosso programa de hoje? Algumas aplicações baseado no que nós aprendemos. Eu quero dizer, queridos, acerca dessa segunda parte do versículo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu entendo que Deus é Senhor e governador de céus e terra, do mundo visível e do mundo invisível. Que Deus tem o controle sobre os principados e potestades, que Deus tem o controle sobre todas as coisas. E assim como Jesus Cristo orou, nós vamos orar: Pai, seja feita a tua vontade. Portanto, tenha essa compreensão, que Deus tem o controle de todas as coisas. Que Deus tem o controle sobre o mundo visível e invisível. Não perca a fé ou a esperança diante do que está ocorrendo no mundo, porque Deus é Senhor sobre todas as coisas. Segundo, compreenda qual é a vontade de Deus para você, qual a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida é que você conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você reconheça o amor de Deus em Jesus, você reconheça o cuidado de Deus em Jesus, você reconheça a libertação de Deus em Jesus, e ande fazendo a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é fácil obedecer a Deus. É uma tarefa árdua, difícil, é um mundo que nos atrai, que nos chama a atenção. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que foi enviado para nos dar força, para viver em nós, estar em nós, para nos santificar, para vivermos para o Pai. Terceiro e último lugar, tenha, queridos, em nome de Jesus, a compreensão que a vontade de Deus é de abençoar a sua vida, é de derramar a chuva de bênção. Então continue sonhando, continue tendo esperança, continue buscando a face de Deus, buscando o poder de Deus, buscando a intimidade com Deus, buscando relacionamento com Deus, e apresente diante de Deus as suas reais necessidades, as suas necessidades, para que elas sejam supridas primeiramente em Cristo Jesus, e todas as coisas venham sendo acrescentadas na sua vida, naquilo que você e eu precisamos e necessitamos. Portanto, meu querido, as nossas necessidades, temos várias e diversas, mas elas são satisfeitas quando nós compreendemos a oração do Pai Nosso. Primeiramente, o Pai, e depois o pão virá, que será então o tema do nosso próximo programa. Eu convido você a curtir, comentar, compartilhar o nosso programa, se inscrever no canal, e no próximo sábado, querendo Deus, com a permissão de Deus, com a vontade de Deus,
nós estaremos expondo o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Vamos orar? Ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor aplique esta palavra nos corações. Ó Deus, a nossa fraqueza, a nossa fabilidade, a nossa finitude, ó Deus, muitas vezes nós somos oprimidos pelas necessidades que nós criamos. E pelas necessidades, meu Deus, advindas de pandemias e guerras como nós estamos vivendo agora. Mas que o Senhor, meu Deus, olhe para nós, Pai, com graça, favor e misericórdia, porque a vontade soberana do Senhor será cumprida. Ó Deus, a vontade, Senhor, para que obedeçamos os seus preceitos, ó Deus, deve ser obedecida e aceita, porque o Senhor tem bons propósitos, a tua vontade é de nos abençoar em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, eu entrego meus irmãos e minhas irmãs. Ó Deus, eu entrego também as minhas falhas e defeitos, as necessidades, ó Deus, que muitas vezes eu crio. Ó Deus, mas que o Senhor a cada dia dê a este teu servo, ó Deus, a verdadeira noção do que realmente eu preciso. Ó Deus, estenda a tua bênção sobre a minha família. Ó Deus, sobre a família dos meus irmãos, sobre a família, ó Deus, dos meus queridos e queridas. Ó Deus, que assistem o programa e aqueles que irão assistir o programa em outros momentos, ó Deus, também sejam abençoados em nome de Jesus. Sejam satisfeitas as suas reais necessidades em nome de Jesus. Ó Deus, toda guerra, tudo que nós vivemos, ó Deus, nós estamos esperançosos, com os olhos postos em Ti, porque do alto vem o socorro. Essa é a minha oração, ó Deus, de gratidão por esta oportunidade. Por tudo, ó Deus, eu oro agradecido e suplicando em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós também temos o culto Boas Novas, direto do Espaço Boas Novas. Nós estamos usando o Instagram também da Igreja Presbiteriana Boas Novas, Goiânia, e também no nosso canal no YouTube, a Igreja Presbiteriana Boas Novas, todo domingo às 18 horas. O horário, às 18 horas, qual o endereço? Na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América. Deus abençoe a sua vida e tenha uma boa semana em nome de Jesus. Até o nosso próximo programa. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max é uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.